Então, vamos começar. Hoje é a primeira aula do módulo 5. Ó, como é que passa rápido, tá vendo? Paizão. Educação ambiental, vamos falar sobre educação ambiental. Todo mundo aqui estudou filosofia na escola lá no passado? Todo mundo lembra alguma coisa? O mito da caverna, eu sei que não era assim. E aquele cara assim. Então, ela nasceu justamente lá na Grécia através da curiosidade das pessoas pelo mundo. Então, o processo de a gente chegar e falar assim, o que aconteceu? Você tem um relato e a partir do relato você tem os questionamentos para tentar pegar os contextos e etc. Então, a filosofia vem muito de um conceito de questionamento para entender a verdade, digamos assim. E aí vem de perguntar, duvidar e buscar respostas racionais que fazem parte da tradição filosófica e nos ajuda a pensar criticamente sobre a realidade. Porque se você chega num ambiente onde você é obrigado a aceitar tudo que é falado, meio que a sua realidade vai ser aquela que é imposta a você. Então, quando você começa a questionar, é como se você começasse a romper aquela bolha. E aí a gente acessa outras camadas de realidade. Então, aqui são os três principais, né, que a gente aprende muito na escola. Então, o primeiro veio Sócrates, Platão foi aluno de Sócrates e depois Aristóteles aluno de Platão. E aí surgiu-se a trinca da filosofia dos mais famosos mundialmente. E aí tem um pouco de cada um, que Sócrates defende o autoconhecimento e a prática do diálogo. Platão destacou a importância das ideias e criou a alegoria da caverna, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E Aristóteles fez um pouco mais de coisa, sistematizou áreas de saber como lógica, ética, política e biologia. Então, filosofar é, acima de tudo, questionar, refletir e dialogar. Então, você precisa ter essa conexão. Primeiro ter a dúvida genuína dentro de você, questionar se de fato aquilo é verdade, o que está sendo imposto, refletir e dialogar para ter a construção de um conhecimento também. Porque se você constrói esse conhecimento só para você e não compartilha, meio que a sociedade não evolui. Então, quando descartamos algo, costumamos dizer que jogamos fora. Quando a gente puxa na filosofia jogar fora, não existe fora, né? Ainda está dentro do planeta. Você só está pensando na dimensão de escala. Então, jogar fora do seu terreno. Então, mas quando você pensa mundialmente, aquele mal que vai ocasionar o meio ambiente, de alguma forma, vai retornar para a gente. E aí, será que de fato jogamos fora ou estamos apenas transferindo responsabilidade, tentando se livrar de ser um culpado por algum problema? Tipo assim, a partir do momento que eu boto pro lixeiro pegar, o meu problema acabou. Mas será que acabou? Ou você só não tem noção e conhecimento do caminho que vai seguir aquele resíduo? Então, a esfera da realidade ela pode mudar de acordo com o conhecimento que a gente tem. E uma vez que a gente abre os olhos para outras camadas da vida, você enxerga de outra maneira as coisas e as pessoas e o mundo mudam. Então, estamos sempre em movimento. Se vocês falarem assim, mas eu nasci assim. Pô, tu não vai morrer assim. Imagina que vida triste seria você nascer e viver exatamente do mesmo jeito até morrer. Então, a gente pode concluir que a vida, para evoluir, tem um pouco de hipocrisia, tem um pouco de fazer aquilo que falou que não faria, de trocar pensamentos, porque é isso que vai te fazer não ser exatamente o mesmo. Então, também ser muito fiel às próprias convicções, ao nível da teimosia, também é algo ruim, porque vai te impedir. Uma pessoa que sabe de tudo, na verdade, ela não sabe de nada, porque olha quanta coisa está por fora do conhecimento que ela tem, que ela considera tudo. E aí a gente vai puxando na filosofia. E aí vocês, minutos de reflexão. Já passou por alguma situação na vida que você se recusou a assumir a culpa por uma ação sua colocando em outra pessoa? Pense aí quando foi a última vez que você fez isso. Ó, isso aí, vamos... Quando sua namorada tá se apagando, foi do lixo. Eu teria que botar a culpa. Tem que botar a culpa do meu pai e da minha mãe. Tipo assim, eu sou desse jeito por causa do meu pai.
ou da minha mãe. Tem muita gente que gosta de usar esse argumento. Então, tipo, e que ponto a culpa é sua? Porque você tá agindo a partir dos seus comandos, né? Princípios. Então a gente, dá para ir questionando tudo, mas vamos avançando. Então o lixo não é apenas uma questão ambiental, ele também se traduz em uma questão de filosofia. Então, ele surge como um problema relacionado ao ser humano e ele revela e fala sobre quem você é através dos seus hábitos de consumo, dos valores sociais que você coloca nos materiais e na forma de agir e pensar. Então, quando você pega e vê uma pessoa jogando lixo direto no rio, você já naturalmente vai atribuir àquela pessoa uma série de características de acordo com as suas vivências, com os seus conhecimentos, e aí você vai fazer uma leitura de mundo daquela pessoa. Então, passa a não ser uma questão só ambiental, mas sim uma questão do homem, filosófica. E a gente vai começar falando desse camarada aqui, considerado o paizão, né, da filosofia, que nasceu lá em Atenas por volta de 470 a.C. e morreu em 399, tendo uma idade de... Façam um cálculo aí. Muito tempo. Oxi. Ué, isso daqui é errado. Isso aí tá errado. Porque tudo que é antes de Cristo é regressivo. Então é 2000 antes de Cristo, aí vem 1999, 500, 400, nascimento de Cristo, ano zero, e aí passa a ser 1, 2, 3, 4. É isso aí. 31. Sei lá, não calculei não. Isso cai em pegadinha de concurso de Enem. E aí, antes do Sócrates, a filosofia era muito baseada em observação da natureza. Então, a partir dele que começou a fazer uma análise mais sobre o ser humano de fato, sobre as ações sociais que o ser humano tem, incluindo os valores, formas de enxergar o mundo, os fundamentos. E aí ele tem a famosa clássica lá, só sei que nada sei, porque segundo o filósofo, não saber algo era positivo, pois assim seria possível caminhar em direção ao saber, com isso alcançar um conhecimento seguro. E é justamente você não saber de algo que te permite passar a saber. Quando você julga que você já sabe alguma coisa, você está limitando o seu conhecimento para as diversas áreas que aquilo espalha, e aí você não sabe de nada de fato. Então, tem uma passagem mitológica, se eu não me engano, que alguém foi lá num oráculo para perguntar quem era o ser mais inteligente, mais esperto, não lembro o termo, e aí o oráculo falou que era ele, porque ele justamente não sabia nada. Então, a consciência de você não saber tudo sobre algo te permite construir o pensamento. Então, por exemplo, se nós não sabemos algo juntos e passamos a procurar, é mais fácil do que chegar alguém com conhecimento fechado, replicar isso para vocês e seguir. Então, é um pouco no campo das ideias, o que Sócrates falava. Ele não deixou muito material escrito, era muito oral, e aí acaba que tudo que a gente tem de conhecimento dele veio por Platão, que fazia os registros, e aí sim a gente conseguiu estudar Sócrates, que foi o mentor dele. E aí, o método dele consistia em fazer, dentre muitas coisas, né, fazer muitas perguntas para provocar reflexão. Então ele defendia que o conhecimento começa quando questionamos aquilo que é óbvio. E aí tem uma coisa que a polícia faz muito, que é questionar coisas quando você é abordado. Então, tipo... não vamos entrar nesse mérito. Então, os especialistas atribuem a Sócrates a criação de uma das mais importantes figuras de linguagem, a ironia, e o método é estabelecido ao se interrogar o interlocutor com uma série de perguntas até que haja uma contradição. Então, tipo assim, você vai falar, tá vindo da onde? Aí, da minha mãe. E qual é o nome da sua mãe? Quantos anos sua mãe tem? Aí você volta numa outra pergunta até achar, tipo assim, mas você acabou de falar tal coisa, agora você não tá falando. E essa é a melhor técnica que você vai ter quando você estiver numa situação de uma figura que detém muito conhecimento de uma figura que não detém conhecimento sobre aquilo. Se você não tiver o hábito de questionar, você provavelmente vai engolir aquelas coisas caladas e provavelmente vai acreditar em tudo, mas aí quando você começa a questionar, você começa a saber se a pessoa ela só sabe aquele roteiro fixo de fala, se quando você questiona, a resposta dela vai para outros campos de conhecimento, ou se ela fica tentando de alguma maneira enrolar, porque a gente vem com um diálogo pronto, né?
quando a gente quebra esse diálogo, é que a gente percebe a quantidade de conhecimento que vaza através dos questionamentos. E aí uma forma de você invalidar uma fala é você indo na contradição. E é muito comum em pessoas que estão enrolando ou querendo só encher linguiça sobre algum tema. Então é só questionar que você, por exemplo, eu posso falar que a prefeitura não tem dinheiro, mas passa 5 minutos eu posso falar que eu dou os meus pulos para ter dinheiro. E aí, então, se você tem os seus pulos para ter dinheiro, por que essas ações, quando são colocadas em pauta, o argumento é que não tem dinheiro? E aí você começa, através do questionamento, achar uma dualidade, achar esse campo da contradição, e aí você joga para a pessoa que está falando, tá, mas e essa contradição? E aí você invalida um argumento. Aí, ó. Porque provavelmente ela ficou, é que não sei o quê. E aí era uma técnica de Sócrates, então através das perguntas você vai levando. Então, por exemplo, quem aqui acredita que mentir é errado? Então, aí vamos fazer uma dinâmica assim. Lucas, tu só vai poder responder o Endre com perguntas. E o Endre vai explicar para você por que ele acha que mentir é errado. Vai, André, fala por que você acha pro Lucas que mentir é errado. Não, eu acho isso uma forma de caráter da pessoa. Faz outra pergunta pra ele aí. Lucas, Da pessoa de quem? Da pessoa que tá mentindo. Quem é que tá mentindo? Não, questiona a ideia dele. Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta. E então mentir é errado. Mas aí se eu tô passando na rua e aí eu vejo um cara perseguindo uma mulher e eu escondo ela em casa e minto falando que ela virou a esquina. Você mente pro cara? Ou Pro cara que tá perseguindo a mulher. vou te esconder aqui não, mas quando ele passar o fato, você tá aqui. Tipo não, mas assim. aí foi no ponto bom, foi no ponto negativo. Então, aí. Então tem dois lados. É mentira, é errado. Mas o cara tá tentando ajudar a mulher. Porque se ele fala a verdade, o cara ia atrás dela. Então mentir não é errado. Depende da situação. Então, aí depende de quê? Quando que vai ser e quando que não vai ser, então. Esse cara tava tentando ajudar uma pessoa. Então ali ele estava errado porque tava mentindo e certo que tava ajudando. E realmente vai ser algo. Ué, enganando o cara, falando que a mulher foi pro outro lado, Não. falando que a mulher foi pra casa. Por exemplo, ele tava tentando ajudar a mulher. Mas se ele tivesse tentando ajudar o cara, ele tá tentando ajudar Ele ia o falar mentira, ele ia falar a verdade, que ela foi por lá. Aí estaria errado. Não, mas realmente vai ser algo errado, certo? Tô igual a Rainha Desse ponto que ele falou. Isso me fez pensar que o cara tava tentando ajudar a mulher. É o quê? Mas o quê? Foi fudido o quê? Mentir errado, parceiro. Caiu, mano, papo reto, agora tu me pegou. Pô, tá bom, mentir errado, mas se acontece uma situação... Não, mas ele tá tentando ajudar, mano. Mano, é isso, mano. Então a conclusão é que mentir não é errado. Porque se em certo caso pode mentir, errado não é. Não pode você ter, você ter Em razão. aquele momento vai ser errado. Isso aí. Isso aí é o... Aí... Então, vamos seguir esse tema. Então, a princípio, pelo raciocínio, mentir é errado, salvo se for para ajudar alguém. Pode ser. Oxi. Tem vários outros salmos. Então, vamos lá. Tamo lá, na boca lá do sabugo lá, rolou mó tiroteio. Algum suspeito foi baleado, ele vai morrer. Eu for lá e ajudar ele e falar, pô, salvar a vida de uma pessoa perante os valores que a gente tem da sociedade hoje, né? Que é pró-vida. Eu ajudar aquela pessoa vai ser errado ou certo? Esse aí não é pergunta pra mim, não. Eu falei da da mentira. Acho que é o certo. Tu vai deixar a pessoa morrer ali se agonizando? Mas aí ela pode... E ela que já tirou a vida de outras pessoas. E aí? Aí cada cachorro planta tá caceta no final, ué. É, tipo assim... Você fez tua parte. Tu fez tua parte, ué. pagar. Isso aí é verdade mesmo. Cada um se vira depois. Eu ajudaria. Tem que ajudar, mano. E se eu mentir? O quê? Mentir como? Falar, Eu acho que é muito pessoal.
Mas se você mentir que você... Tipo assim, tem as leis. Tem as leis. Não, mentir pro... Ou falar que você ajudou e não ajudou. O cara vai Tem morrer. mentira que já se encaixa em calúnia, difamação e tudo mais. Tem as leis, mas também tem um critério próprio. Você que tá comigo. Entendeu? Valores. Então, mas Exatamente. segura. Então, acho que depende. A sociedade que a pessoa tá e também o valor próprio dela também. Se é errado ou certo. Entendi. E eu vou... Não sei se eu penso outra frase. Pensa, Gabriel, pensa. Você pode pegar, por exemplo, e omitir um socorro pra pessoa morrer. Ah, mas aí, sei lá. Mas aí tu não responderia também? Por omissão de Quem tava ali na socorro. frente da rua? Mas a gente tá falando sobre É mesmo. não perante a lei, mas perante ao Tivesse tirado, contexto de mentir. É uma coisa individualizada, assim. Então, sempre pense, questionem. Principalmente quando a pessoa vem com muitas certezas, né? Mas a gente vai falar mais pra frente sobre como é a construção de um discurso persuasivo, e aí vocês vão começar a entender. Então, Sócrates falava que, em vez de ensinar diretamente, ele fazia perguntas estratégicas para levar a pessoa a questionar ou as próprias certezas ou a perceber contradição no que ela dizia e, a partir disso mesmo, ela refletir, ou ela refinar uma ideia até chegar a um conhecimento mais sólido. Alguém que faz terapia? Terapia é exatamente isso. Tipo, o psicólogo, ele faz você mudar de visão sem falar que você tá errado, ele só vai te balizando com perguntas até que, tipo, você vai ter que assumir algo ou ver algum comportamento que você tem que não é certo e que às vezes você, no final, no fundinho, não queria assumir. E acaba que você tem Parece que... bem frio, né? Só. Ah, era um homem... Pô, por um lado eu gosto de receber perguntas, mas aquela que eu tenho resposta, é claro. Caraca, eu muito realmente fazer uma pergunta se não souber nem responder. Eu tava perguntando pra Deus. Igual, eu ia ficar fugindo igual ela se eu estivesse no lugar dele. Não, eu ia tentar ajudar, né? Mas, tipo assim, deve ser ruim tu perguntar algo, tipo assim, alguém vai te perguntar algo que tu não saber responder. Ai, deve ser assim. Então, mediante ao não saber responder. Isso aí, Qual? Amanhã eu te falo. Vou pesquisar. Então, tem o caminho do improvisar e tem o caminho do não falar que não sabe. Qual é o... Pô, acho que falar que não sabe, eu acho que é pior. Ih, passa aqui pra cá não, mulher. Pode ser pra lá. Então não falar que... vamos no caminho do... É pior falar que não sabe. Tu enche linguiça, não. Não, mas perde seu ego, mas pra pessoa Eu não fico com água, não, se eu não souber. Ah, sério? Mas você não sabe, eu sou tem lugar que a gente tá lá pra aprender. É, isso aí é verdade. Imagina, você tá igual ali na frente, alguém te perguntar uma coisa e você falar, pô, não sei. Ué. Ele vai descobrir em algum momento, né? Não Eu vai. acho justo. Maluco, ele veio pra cá pra responder pergunta e falar que não sabe, não compartilha. Vai olhar pra dele, pô. Depende. Ah, mas sei lá, mano. Eu falo logo que não sei minha. Ó, pessoal, sei de nada não. Se o Gabriel perguntar uma coisa que eu não souber, eu falo que não sei, tô aqui pra Mas você aprender. não é secretária, no caso Então dele, depende. é o secretário. Depende. É mesmo, né? Mas a gente tá com o pensamento de quê? Só porque o cara é secretário, o cara tem que saber de tudo? Bom, E no final das contas ele é o quê? Um ser o quê? Ser humano, tá Mas ele ligado? falou que ele é arrogante, então... É, isso Ué, aí. mas Não é, aí ele não mano. vai voltar atrás e falar. Não, Não. homem falar de homem é uma só. Resumo da ópera. Tem que ser humilde. E ser humilde consiste em Ei, aí. reconhecer que não sabe Isso tudo. Isso aí. Tem que reconhecer, mano. E aí, se a gente está seguindo a linha do Sócrates que se eu sei que nada sei, é melhor eu falar que não sei e vou aprender, ou eu falar algo sobre o que eu não sei? Mas Vou só dar se pe- você vai continuar sem saber, tu vai achar que tu sabe, você não sabe bosta nenhuma. Mas, pô, vou dar uma pesquisada sobre esse assunto aí. Pô, parando pra Tem que pensar, ter é muito pior, bem, não. sabia? O Falar quê? que, tipo assim, tu sabe, mas não sabe merda nenhuma. No futuro, tu vai se ferrar, pô. Tá ligado? O problema é quando você falar que sabe e você tá falando pra uma pessoa que sabe que você não sabe, E tu tá falando- porque ela sabe do assunto. É. E aí, o que, que vai acontecer? Aquela pessoa vai falar. Aí tu fica na coisa da pessoa falando. Gabriel, esse isso? modo vai dar dor de cabeça. Cara, eu gostei desse modo, eu gostei Oh, disso, gostei. Então, se em algum momento estivermos apresentando algo e a gente chegar num ponto de ser questionado sobre, tipo assim, algum tema que a gente não sabe, não tenha problema em falar, olha,
Você sei de muitas coisas. Mas disso eu não sei. ODS, mudança climática, mas sobre esse conhecimento, eu preciso me aprofundar, vou buscar mais Aí o conhecimento. Gabriel já deu uma... Vai Aí a ficar... gente vai com esse discurso pronto e falar, ó, eu sei muita coisa, tá, de ODS. Inclusive, como Sócrates falava, sei que nada sei, vamos construir o conhecimento a partir do saber nada, que é mais seguro do que achar que sabe tudo. Isso Aí, E aí você ia ficar, ó, filosofando. tá vendo? Então, se depararem, já saibam. Assim como, se um dia vocês estiverem fazendo alguma apresentação e essas pessoas ficarem assim, ó, e por que não sei o quê? Aí você vai saber, tá vendo? Tá querendo achar uma contradição minha. Isso, Aí você fala, verdade. apesar das suas perguntas. Então você consegue visualizar onde a pessoa Quando quer você pra cá, chegar. pergunta tudo e responde tudo na lata. Mas, se você souber do conhecimento, tu vai humilhar a pessoa Aí só. a pessoa vai ficar... Mas tu vai pegar a parada, tipo assim, pô, a mesma pessoa perguntando várias coisas, tá querendo que achar uma contradição Vai pegar na no minha pulo. fala. E aí tu vai começar a maldar e Já... tu começa a ter uma visão de mundo diferente. Então, tipo assim, Sócrates. Ainda assim, pessoal, o conceito do saber não quer dizer que hoje você não sabe. Amanhã você sabe algo do que você não sabe hoje, mas não significa que você tenha domínio sobre isso. E que aquilo vai mudar, Então, pode seria mudar ainda. muito presunçoso da sua parte dizer, eu sei com convicção de tal coisa, mas a vida é uma constante mudança. Então, o que você sabe hoje já não é informação completa sobre o mesmo assunto amanhã. A importância Então, assim, Eu nem me também é lembro. bom saber. de usar o argumento, ó. Vamos ver um diálogo. Ele mesmo Aí. filho é seu? Então você carrega seu filho. Aqui, ó. Então me carregue. Que o filho é seu, me carregue. Me carregue agora. Poxa, Que o filho, que eu sou seu filho, me carregue. Resumo da ópera, ela vai carregar os dois. É uma Então ela fala, se esse filho é seu, te carregue, ele pega e usa uma contradição, porque ela não queria carregar ele, e ele fala, então me carregue. E é justamente você chegar, invalidar o argumento do outro através do próprio argumento dele, só questionando, né? Fazendo conclusões. E aí a gente chega no segundo filósofo, Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, ou seja, está no meio dos três dos maiores pensadores da história. Fundou uma escola chamada Academia de Atenas, considerada a primeira universidade do mundo. E ele viveu lá Eita. pouco também, né? Parando para pensar aqui. Ou não? Não sei. Muito. Quem é da matemática aqui? Léo. É. Sei lá, não tentei não. 58 anos. Pô, deve ser chato pensar com esses caras. Não, boa. Não. Oi, E aí o mito da caverna, né? Todo mundo já ouviu? Não, Não. Não? não. Não. Gente, Não. você realmente não sabe nada. Alguém sabe aqui? Aquele desenho que fica na parede. Hã? Não sabe aquele desenho que fica na parede. Não, é outra coisa, eu acho. O mito da caverna. É, da pessoa que só aprende tipo, pela sombra, pra parede. Fala aí, Léo, fala Eu aí. não sabia, não. É aquele o mito da caverna, o mito no qual a pessoa aprende pelo. Assim, a pessoa tá presa na caverna e ela aprende pela sombra das coisas que estão acontecendo atrás. Oxi. Tem uma imagem do mito da caverna que tá tipo, o pessoal ali, igual o Léo falou, embaixo. Aí tem uma parte mais acima da caverna, onde as pessoas estão com algo que faz sombra. E outra parte da caverna, onde tem as pessoas tentando sair. E outra parte lá fora, onde tem o mundo, não é isso? Fala, Catarina. Só falei que a sombra era feita pela fogueira. Isso. É. Engenharia tem? Uma tem filosofia? Então, Filosofia não é uma coisa ruim. Ah, mas... Aí, essas perguntas aí. vou te dar um exemplo. Aí, Sei lá, eu gosto mais de sociologia, não sei. Mas a filosofia, tanto a sociologia é muito importante, porque se você não entende o conceito filosófico de que você precisa pensar por você mesmo, significa que toda a vida você vai ser influenciado pelos pensamentos dos outros, nunca tendo um pensamento livre. Habla. Gente, sim. Será que dá pra fazer? Falta corrente e a cabeça. E o... Ah, ia falar um Não. negócio, mas ia pesar o... Aqui pro lado desse. Ah, não vai dar. Tá ia muito pesar. claro. Enfim, queria fazer. Já viram aquela brincadeirinha que você pega
e fica fazendo sombra assim na Aham. lâmpada, assim. É exatamente o que o mito da caverna fala. As pessoas elas ficam dentro de uma caverna acorrentadas olhando para a parede. Nessa parede elas só veem sombras projetadas de um mundo real que está acontecendo fora da caverna. E elas acreditam que a realidade delas é aquilo que ela está vendo. Mas o que ela está vendo é uma interpretação errada da realidade que está acontecendo lá fora. Então, quando ele sai da caverna, ele encontra o mundo real. E ele deixa de acreditar naquele mundo que ele projetou com base nas sombras e descobre, de fato, a realidade. Só que quando ele volta para falar para essas pessoas a realidade, aquelas pessoas não acreditam nele porque a realidade delas são as sombras da caverna. E quando você acessa o conhecimento de fato, é como se você saísse dessa caverna onde só está chegando para você aquilo que é projetado para você. Então, muitas das vezes, a gente tira muita conclusão de muitos assuntos, não pela realidade, mas pela projeção que chega para você de uma outra pessoa, diretamente, ou então de algum filme, alguma série, alguma coisa. Mas não quer dizer que aquilo que você está acessando é de fato a realidade. E aí você já acreditou com muita certeza em algo e depois descobriu que estava errado? Tipo assim, dentro da sua mente você deitou e falou assim, pô, mano, eu tava erradão. Uma parada que eu tinha muita certeza. E isso acontece direto. Muitas vezes. O ego fica feridão, né? Muito. Então a gente chega ao mito do sair da caverna, que é acessar a realidade para poder combater. Então, se eu chegar, você está olhando só para uma parede, fizer a sombra assim, você vai falar, pô, é uma ave voando, ou pega uma caneta, sei lá, fala que é um foguete. E aí, tipo assim, você vai ficar pautado por uma projeção e tu vai acreditar naquilo ali. E aí cabe a gente questionar para saber se de fato é aquilo que está sendo mostrado ou é só uma projeção, é só uma figura na parede dessa caverna. Isso foi proposto por Platão. Então, um detalhe, Platão começou a estudar filosofia com 30 anos, então aquela ideia de que você tem que sair da escola sabendo o que você vai fazer por resto da sua vida, ela cai por terra, né? Nunca é tarde para você escrever o seu nome na história, não é mesmo? Então, ele conheceu Sócrates, pensador que foi o seu mestre, iniciador na filosofia, mentor, intelectual e amigo. E ele fala muito sobre o idealismo. Então, segundo Platão, todo o conhecimento, toda a verdade, todas as relações de todos os seres que existiriam, tinham um ideal na sua cabeça e uma versão falha da realidade desse ideal. Então, por exemplo, uma cadeira. Quando a gente fala de cadeira, cada um vai interpretar uma figura de uma cadeira diferente, mas o fato é de que a ideia, o local para sentar, todos vão ter. Então ele fala que existe o idealismo onde tudo é perfeito, toda cadeira vai ser feita para sentar. O problema está que há falha na prática, na execução da cadeira, ou então falhas que os nossos sentidos proporcionam para a gente. Então, muitas vezes você vai estar no ambiente e vai sentir um cheiro de queimado. E aí, aquele cheiro de queimado é de um material, você interpreta que é de outro. É como se fosse um seu sentido atrapalhando o ideal, onde a realidade é algo que queimou. Então, o seu sentido te traiu falando que era um material e era outro, por exemplo. Então, ele tem muito aquilo que o conhecimento está dentro da nossa cabeça, a gente precisa acessá-lo, das diversas ferramentas que tem de conhecimento, mas aquilo que a gente conhece como os sentidos corpóreos e palpáveis seriam ilusões causadas pelos nossos órgãos, portanto, seria um conhecimento inferior e enganoso. Então, a gente sempre tem um mundo ideal, perfeito, e uma execução falha, digamos assim. Aqui, ó, uma cadeira que você vê, ela pode quebrar, desgastar, ser feia, não ser adequada para o seu corpo, mas a ideia da cadeira, ela nunca muda, ela é perfeita. Você vai sentar e vai ficar fazendo aquilo que ela foi proposta para fazer. Então... Isso também pode ser relacionado com um tipo de lado político? Porque Sim. as pessoas, elas vêm e vão, mas o lado político, ele continua. Serve para tudo, na verdade, né? Então, tem as ideias, a ideia onde há multipartidos no Brasil, ela é ótima porque ela gera diversidade de representações. Mas, na prática, a gente tem algumas falhas da execução. Então, a gente tem o ideal e tem a verdade
enganosa, falha e etc. A execução da realidade, né? Então aqui, ó, seria um conhecimento inferior. Apesar da ideia ser perfeita. Teremos várias... Qualquer grupo que se identificar por uma causa pode criar um partido político. Nos Estados Unidos são 2 só, democratas e republicanos. Então, ou você faz parte de um, ou você faz parte de outro. Aqui você pode escolher qual partido quer se filiar. E aí, quando a gente vai para o campo da ideia, essa ideia ela é perfeita, ela é ótima, mas na execução, que a gente é pautado pelos nossos sentidos, pelos nossos órgãos. E aí a gente está falando de emoção também, né? Porque, na verdade, as nossas emoções são oriundas da forma como o nosso cérebro interpreta. E ele é responsável por gerar os comandos dos gatilhos das emoções, que são hormônios, etc. Então, os nossos órgãos, como ele fala aqui, influenciam a forma com que a gente executa as ideias. Então, se aplica assim. A gente chega em Aristóteles, que foi o terceiro lá daquela linha, né? Ele defendia que a gente precisa olhar para a realidade e estudar as coisas como elas são. Então, diferente do passado, do Platão, que falava que existe um mundo ideal, ele fala que o mundo, cada realidade vai ser construída aos poucos, digamos assim. Então, a gente aprende observando, testando e comparando, e o conhecimento não nasce pronto, não nasce um ideal perfeito da nossa cabeça. Então, pensa numa cadeira, cada pessoa imagina uma diferente, como eu falei. O conceito da cadeira surge da observação do mundo real. Então, quando eu falar, pensa numa cadeira, vocês vão pensar naquelas... É impossível pensar numa cadeira de massagem que massageia a minha nuca, esquenta o banco, sem eu nunca ter nem sentado em uma, nem ter visto uma. Então, eu vou projetar aquilo que eu já vi, que eu já experienciei, que eu já vivi. Então, a realidade de cada uma vai ser diferente, porque cada uma vai ter uma construção diferente. Então, já é uma linha de pensamento um pouco diferente. Então, o que importa é a essência, todas servirem para sentar, e não, de fato, a questão estética, digamos assim. Então, quando ele pensa na cadeira, ele não está se importando se ela é preta, se ela é branca, se ela é azul, se ela é vermelha. Ele está pensando que ela executa a essência da cadeira. Ótimo. Então, a virtude... outra coisa que ele falava também é que a virtude está no meio termo. Então, nem nos extremos. Então, água, por exemplo. Se você beber pouca água, você vai ter problema de saúde, assim como se você beber muita água, você vai ter problema de saúde. Então, a vida tem que ser pautada sempre no equilíbrio. E aí, qual foi a última vez que você agiu nos extremos e teve problema? Aquela famosa frase clássica, nunca mais eu vou beber. Aquilo quer dizer que você chegou num extremo. Aí. Você fica estufado assim. Não, tava com dor de cabeça. Caraca. De tanta água. Então, toda vez é justamente buscar o extremo. Geralmente a gente volta a nossa vida pro equilíbrio quando você passa, né? Porque é muito fácil você passar do ponto e falar, pô, nunca mais eu vou beber igual eu bebi ontem. Só que você poderia ter feito essa reflexão antes de passar do ponto. Então, tipo, vou buscar o equilíbrio do convívio dentro da sala de aula. O que não seria o extremo? Não faltar muito ou exagerar na participação e atrapalhar a aula, digamos assim. Então, o equilíbrio é vir para executar. Aí é nesse equilíbrio que todo mundo convive bem, digamos assim. Então, pensem na vida de vocês, todas as vezes que vocês forem tomar uma ação, pensar com equilíbrio, não exagerar, assim como também não faltar, né? Então, também não pecar pela falta. Buscar sempre o meio termo. Antes da gente ir para o intervalo, aqui é o ponto alto do discurso quando vocês forem discursar sobre qualquer tema que for. Então, a gente vai separar o discurso em 3 etapas, 3 pilares. O primeiro é o ethos da credibilidade. Então, não sei se vocês lembram, quando eu entrei na sala a primeira vez, eu me apresentei. Eu sempre vou começar falando que eu sou o Gabriel, sou formado em gestão ambiental, pós-graduado em gestão ESG na PUC, pós-graduando na Rural e Florestas Urbanas. Isso eu poderia só falar que eu sou o Gabriel. Só que a partir do momento que eu trago é como se eu desse uma carteirada de conteúdo a ponto de você falar assim, ok, gerei uma credibilidade no discurso dele. Se eu só chego e falo, eu sou o Gabriel, hoje eu vim falar
de mudança climática e chega alguém e fala, eu sou o Gabriel, sou formado nisso, pós-graduado nisso, naquilo, um vai ter peso de discurso diferente para o outro. Então a forma como vocês vão se apresentar em um determinado local vai determinar a credibilidade que o público vai ter sobre você. Porque você pode saber que você não sabe, mas o outro vai achar que você sabe, como é o caso desses grandes cargos que a gente até falou aqui. Eu chegar e falar que sou secretário de meio ambiente, ou que sou secretário de transporte, qualquer um, vai gerar na cabeça de vocês uma credibilidade que não quer dizer que aquela credibilidade de fato é executada. Então, se vocês forem fazer alguma apresentação, mas eu não sou nada, alguma coisa vocês são. Eu sou o Gabriel, aluno do projeto Jovens Líderes pelo Clima. Só aí você diferencia. Se eu sei que o projeto são 10 meses de educação e atividade, etc., você vai falar, pô, é alguém que estudou. E aí você vai passar a dar credibilidade no discurso. Então, o discurso ele sempre vai começar com a parte do ethos, que é a confiança que você vai transmitir. E aí, quando você combina a confiança tanto na carteirada, né, quanto na postura, aí você, super saiyajin do discurso. Porque você vai chegar peito estufado, posturado, vai falar o que você é, e a pessoa vai falar assim, caraca, pô, é isso, e tem postura de quê mesmo? Agora, se eu chego assim, todo cabisbaixo, mas isso já comunica algo. Então, a credibilidade, que é a parte do discurso de você falar, olha, é por causa disso que você presta atenção em mim. E aí, se eu fosse dar uma palestra falando sobre carreira de trabalho, eu poderia chegar aqui e falar, olha, meu nome é Gabriel, sou formado tal, tenho essa formação, já fiz curso disso, já fiz curso daquilo. Joguei a minha credibilidade para cá para poder iniciar meu argumento. Aí eu vou para a fase 2 do discurso, que é o pathos, que é a emoção. Então, é o apelo emocional. É fazer vocês terem uma ligação emocional por mim. Então, eu já me apresentei, já falei todas as minhas credenciais. Aí eu posso chegar para vocês e falar, olha, eu sou de uma família de Austin, então, minha adolescência, meus pais se separaram, eu tive que fazer um pouco de papel de pai do meu irmão, e aí tive muitos problemas em casa, para mim era melhor ficar fora de casa que dentro de casa, então eu perdi um pouco da infância do meu irmão. Todo mundo já criou uma certa ligação, porque todo mundo já viveu com alguém que teve os pais com uma história parecida ou algum problema familiar, e você começa a falar assim, pô, realmente sinto uma ligação. Mas isso é uma construção de um discurso. Não quer dizer que seja mentira. Eu só estou usando essas informações para poder pegar um apelo. E aí, a partir do momento que você já acha que eu tenho credibilidade pelas minhas formações e vocês se identificam com a história, o que eu falar para vocês vão acreditar. E aí que a gente vem com a terceira parte do discurso, que é a lógica. E aí é onde eu viria e falaria o argumento racional. Então, não tem necessidade de vocês pensarem a carreira assim que sai da escola. Vocês podem errar. Eu fiz 4, 5 faculdades antes de fazer a que eu gostava. A partir do momento que eu descobri, eu fui seguindo por A mais B, fechei o meu discurso. E eu fiz uma palestra sobre planejamento de carreira. Sem, de fato, saber nada sobre planejar carreira. Só falando quem eu sou, tendo uma ligação emocional e vindo com uma parte lógica ali, racional, com alguns dados da minha vida. E aí eu fecho o discurso. Então, essas três etapas do argumento sempre vai ter. Agora você vai ter que começar a perceber quando usar mais um, quando usar mais outro. Se você chegar lá na comunidade para discursar num ambiente perigoso e chegar cheio de autoridade falando que tu é XYZ, não vai adiantar. E aí o que você vai fazer? Você vai falar que é, mas o seu foco não vai ser nisso. O seu foco vai ser em outra etapa da construção. Vai ser falar, irmão, a minha avó vive numa situação tal, eu sou, a minha família é criada, já passei por problema, porque aí tu vai ganhar o argumento, não na primeira crachazada, que é se eu viesse aqui e fizesse esse argumento, mas na segunda, na emoção. Ou então, se eu chegar num ambiente, num congresso, todo mundo ali profissional da área, eu chegar e falar que sou formado em gestão, pô, o cara que é doutorando vai falar assim, pô, valeu, não vai adiantar nada. Assim como você chegar num ambiente de cientista e querer puxar questões emocionais que não estejam ligadas aos dados, não vai funcionar. Então você vai passar por essa fase do discurso, vai passar para a próxima, mas o seu foco vai ser na parte lógica, trazer dado, trazer argumento, pesquisa científica. Então, percebam que esse discurso ele sempre vai existir com essas 3 camadas,
Só que conforme você está em um meio, você vai usar mais um ou outro para ser persuasivo. Então, se eu sei que eu vou chegar num ambiente que a galera não sabe muito, esse discurso aqui para mim vai ser até um pouco mais fácil, porque eu posso ser o mais simplista possível que eu vou atingir o objetivo. Então, vou fazer um discurso, é importante saber quem vai visitar para você formar o seu argumento. Então, vou fazer uma fala lá no palco sobre a cartilha. Pegar alguém ali. E se eu explicar isso daqui para ela, ela consegue fazer um discurso perfeito, mesmo sem saber nada que contém na cartilha. É só ela se apresentar com credibilidade, puxar uma ligação emocional com o público e depois falar, porque a cartilha é importante para a gestão pública, para a política pública, e que aí no final todo mundo vai falar, caramba, realmente. Só que ela, de fato, às vezes nem sabia muito sobre a cartilha ambiental, para que serve ou qual é o impacto dela. E aí a gente está falando da construção do discurso, tá? Não do fator saber ou não para executar o cargo. Então, vai executar um discurso, separa nesses 3 pontos, pensa como você vai se apresentar, pensa como você vai gerar essa construção. Sejam bem claros quando vocês forem se apresentar e tentar seguir essa linha de discurso, porque vocês vão chegar num argumento persuasivo muito rápido. Vou voltar aqui só para finalizar, falar do último de hoje. Todo mundo já deve ter ouvido falar do plano cartesiano, o famoso plano cartesiano. Hã? René Descartes, foi filósofo e matemático francês, quem desenvolveu o tal do plano cartesiano, né? Desse tipo de pensamento, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Vejam que a gente está falando de 1596, galera. É tipo assim. E uma das mais famosas frases é o penso, logo existo. Então, foi o pai da metodologia, digamos assim, matemática também. E aí, diferente do Aristóteles, que o conhecimento vinha da vivência, ele achava que o conhecimento seguro vinha da razão. Pega um problema maior, vai reparticionando em pequenos problemas e aí você vai executando. Tipo uma pesquisa, né? Então, para ele, não devemos aceitar ideias prontas sem questionar. Ao chamarmos algo de lixo, por exemplo, a gente está relacionando o pensamento sobre isso de fato ou é só replicando um hábito. Então, é uma forma da gente questionar sempre tudo que a gente recebe. E ao usar razão, a gente percebe que os resíduos eles ainda têm muita utilidade, podendo ser reutilizados ou reciclados. Então, se você pega aquela ideia de que tipo é lixo, joguei fora e acabou e resolveu, é uma coisa. Agora, quando você pega e usa a razão acima daquele resíduo e você começa a entender que ele tem outras finalidades, outros fins, e aí você começa a resolver o problema através da razão, que era a filosofia de pensamento dele. Então, esse pensamento cartesiano nos leva a refletir se o que chamamos de lixo é realmente inútil, ele nunca foi analisado com atenção. Assim como muitas coisas da nossa vida que a gente replica por visualização, sempre foi feito assim. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo. Lá em casa, minha mãe sempre guardava aquele xarope do Guaraná na geladeira porque já ficava gelado. E aí, outra vez eu fui na casa de outra pessoa que guardava fora da geladeira e aí ficamos os dois assim. Você guarda fora, ela, você guarda dentro? E aí... é tipo um hábito que você replica e aí você começa a se... Mas eu nunca parei e pensei assim, é dentro ou guarda fora de fato? Eu acho que não muda nada. E a manteiga? A manteiga tem que ser... ficar moeda. Então, né, lá em casa a gente guarda dentro da geladeira. Tu guarda na geladeira. Não, tá falando manteiga ou margarina? Pô, pra mim é tudo a mesma coisa. Não, a manteiga é aquela em Oxi! Aqui não é manteiga tradicional? E a do Ué, eu tô pote? falando que é do pote. A do pote, pô, quali, é margarina. Ela não é manteiga, ela é gordura vegetal com outras paradas. A manteiga é só o leite batido com sal e alguma outra coisinha mais. Mas tipo assim, a manteiga vem do leite de fato e a margarina vem da gordura vegetal, hidrogenada. Por isso, quando ela fica parada na geladeira, ela fica com aquele aspecto gorduroso. A manteiga, se você quiser... Pessoal... A manteiga, se você deixar fora, ela vai ficar molinha pra tu usar. Só que se deixar só fora, ela estraga. Já a margarina, tu pode deixar um bocado de tempo fora ali, que ela vai demorar. Mas o recomendado é dentro da geladeira. Pô, vou comer margarina mais não. Vou comer manteiga, quero manteiga, mano. É igual elas estavam falando do feijão por cima ou feijão por baixo.
maluca tem de tablete. Pessoal, aqui, ó. Feijão por cima ou por baixo? Por baixo. Vamos falar por cima. Do lado. Por baixo. Ô, por baixo. Do lado. Essa hipótese eu nunca vi. Ó, uma vez eu vi um chefe E você, falando Gabriel, que quando cara, você vai por cima. montar o prato, você coloca ou do lado ou em cima, porque, tipo assim, imagina, tu joga o feijão. Aí ele vai todo, o líquido vai todo ocupar. Então ele falava que pensando no prato que ele servia no restaurante dele, o feijão não poderia ser por baixo, porque envolveria um aspecto de tipo assim, aí tu bota uma carne com algum outro molho, aí aquele líquido que tava por baixo já fica confuso. Então lá... Misturar tudo na barriga, dá a mesma coisa. A gente também vai fazer. Será que não é comigo faz uma lavagem? Na verdade, acho que o meu é arroz. Primeiro eu boto Não, arroz, se colocar depois comigo. boto feijão. Eu nem como Mas tu feijão. bota em cima do arroz ou do ladinho? Assim? Às vezes. Não, só como quando tá temperado no dia. Tipo, Aí ficou os dois assim. Acho muito ruim. Minha mãe tempera um dia, eu como. Eu já não como. Você não come feijão? Ah, pelo amor de Deus, pessoal. Mas eu falei o ovo, porque feijão é por baixo. Não, mas é do lado. É do lado. Tem que comer todo dia tem que comer feijão, não é possível. Vai ficar fortinho. Ó, vamos... Agora, volta aqui, ó. Pensando nesse ponto. Que atitude vocês acham que vocês têm que só são replicação de familiar e, de fato, vocês não pensaram sobre isso? Não entendi. Um ato que você faz porque tua família faz? É, tipo, tu nunca questionou porque tu faz aquilo, mas tu sempre faz. Ah, Pô, sei lá. O arroz cru? o quê? Comer arroz cru? Arroz Não. na geladeira. Caralho, isso eu nunca vi. Não, tipo, guardar o arroz dentro da geladeira. Então, lá em casa... Pô, maneiro, uai. Não, lá em casa fica fora. Fica no armário, Na assim. minha casa fica fora. Ô, tipo assim, eu vi com os meus amigos que eu coloco, tipo assim, a margarina agora, principalmente. A margarina no pão. Tipo assim, mas meus amigos falaram que não faz isso. Tipo assim, só come pão só com mortandela, não consegue colocar margarina. Que Eu falei, isso? Meu Deus, mas Tem tipo que- assim, pra mim O bagulho pão com fica aqui, margarina filho. é essencial, mano. Pão moendo. É tipo assim, só consegue comer o pão com a mortandela, não coloca manteiga, tá ligado? Fala que Ah, eu manteiga já não vi faz. gente fazer isso. Maionese. Eu boto maionese. Pô, Caralho, se tu botar pão e maionese, já fica bom, né? Fica. Mas se engasgar, Mas é comida. assim, eu gosto de manteiga. Agora Botar maionese. Não, mas papo reto. Ô, parando pra pensar, é muita diferença, viado. Tem gente que tem hábito de fazer algo. Nem sei que eu tenho hábito de pá, Pô, não. mas de feijão vocês estão ficando maluco, mano. Eu como feijão por baixo. Eu também, é claro. Então, isso é só formas da gente perceber que, tipo, às vezes, tipo, não existe uma realidade, né? Cada um faz suas coisas. Mano, que doideira. Tem gente que tem hábito muito diferente do nosso. E isso acaba sendo estranho pra gente. Aí, Caralho, que aí qual é o grande Pessoal, o assunto ali. Maiara, feijão é por baixo ou por cima? Aí. E a Samara? Por baixo ou por cima o feijão? Meio a meio. Do lado. Do lado. Do lado. A Maiara tá querendo comer. Quando você coloca meu nome. Ah, só quer comer. E eu também. Aí, galera, voltando aqui, ó, Você coloca foco aqui. Aí vamos dar um exemplo pra vida. Aí você tá lá, o Lucas, que a gente tá falando aqui. Vai num date com a menina, aí ela é toda diferente da dele. Se ele não tiver uma questão pessoal de saber identificar que existem realidades distintas, etc., vai acabar virando uma guerra de um querendo impor o que acha que é a própria realidade pro outro. Depende, né? Às vezes o que você vai impor é algo que é bom pra relação. Posição tóxica. Então, mas aí se eu impor uma melhoria, é tóxico também? Lembra a questão do argumentar? Exatamente. Vocês acham que eu tô sendo tóxica? Mas é questão de impor. Impor já é diferente. Por exemplo, eu falo pra Você não você... tá argumentando, você tá impondo. Então, mas
Mas olha só, a gente tá num relacionamento onde, por exemplo, eu não fui respeitado, eu imponho certa forma de agir, porque aquilo eu acho que eu vou me sentir respeitado. Tá se posicionando. Não, você tá impondo. Pra continuar comigo tem que ser desse jeito, senão fere um limite meu e não dá pra se relacionar. E aí? E aí? Você só dá duas escolhas pra pessoa. É. Então nem sempre impor é algo tóxico. Às vezes pode ser, pra você, algo que vai te fazer ter um relacionamento saudável ou não ter um relacionamento. Aí, te falar que algo que... Então, Identifiquei. questiona, menor, questiona. Porque Tem o que argumento, tu vai, ó, nas brechas. É verdade. Boa, Gabriel. Não existe uma realidade absoluta sobre algo, assim. É. A não ser que a Terra é redonda. É plana ou redonda? É plano. É plano. É plana? É plano. É plana ou redonda? Você nunca conseguiu ver a curva dela, né? É plana. Vou na praia, É. Espaço pra ver. Pegar... a régua na praia. E aí a gente vai fazer a dinâmica que a gente está 400 anos antes de Cristo na Grécia. E eu... Não na Grécia, né? Em Paracambi. Nova Atenas do mundo, da filosofia. E aí eu trouxe 5 filósofos que não estavam aqui na apresentação. E aí vocês vão ter que responder 2 perguntinhas no final da aula para os seus alunos, ensinando sobre um pouco daquela filosofia da pessoa que está aqui. Agora, nós estamos no módulo de educação, então vocês vão falar para os alunos, para os amigos de vocês, sobre o que vocês aprenderam sobre o filósofo. E aí a gente vai começar pela ordem do papel que está na minha mão, que é completamente aleatória, que é Nietzsche, que é... que a gente mesmo. E aí? Tá, você quer a sua resposta? Eu quero o que vocês acharam sobre o comportamento, a filosofia dele e como isso se replica nos resíduos aí. Mas não para mim, vocês vão falar para os alunos que não sabem sobre a filosofia dele. Pessoal, atenção. O Nietzsche, ele pensa que a gente é preso numa ideia que, como... seus pais são cristãos. Você também vai ser. Ele faz você questionar sobre essa ideia para você ter uma opinião própria. Ele pensa que você não precisa ser preso ao que a sociedade quer. Você não precisa ser preso a um padrão já escrito pela sociedade. Ele pensa que você pode ter sua própria opinião e ter suas próprias escolhas. Só que é um padrão que você não pensa, tipo, você só segue aquilo sem pensar. Então, tipo, você tá seguindo aquele caminho, mas você acha que você tá escolhendo. Só que às vezes você só realmente tá seguindo aquilo ali. E falando sobre os resíduos sólidos, assim como Nietzsche questiona a ideia de seguir um padrão, muitas das vezes, por exemplo, vou citar meu caso, antes do projeto, eu não questionava o porquê de onde sairia o fim do meu resíduo. Tipo assim, literalmente, joguei fora, acabou o meu problema. O resto é resto. Então, Nietzsche, para esse quesito do resíduo sólido, faz questionar a separação. Por que você não faria uma separação? Se você só vai seguir o padrão da sociedade, da sua família, basicamente. É isso. Isso aí. Tava bonitinho. Seria maneiro se essa aula fosse com aquela peruca, tipo, branca assim, né, da época da... Nossa, sim! Da Grécia. Nada, ele vai falar. Não. É educação agora bem igual era antigamente, no diálogo público mesmo. Vamos ver o próximo agora. Hannah Montana. Você sabe falar o sobrenome dela, Gabriel? Hannah Arendt. Não sei. Pode falar isso. Montana. Vai, amigo. Não, é pra falar o quê? Tipo, que eu entendi pra isso. falar pra eles o que você entendeu da filosofia dela, tá ligado? Tá, pelo que eu entendi, ela diz que, por exemplo, que a gente... O que ela diz? Comparando, enxerga o humano. Irreflexível, né? Ela enxerga o comportamento humano como irreflexível. Que, por exemplo, ela combate a rotina. Pelo que eu entendi. Ela fala que a gente está numa rotina, que a gente vive isso e não se questiona o porquê. Desculpa.
Além disso, ela fala que você deve pensar antes de agir. Ter ações antes de ter um problema, algo assim. Não ir apenas pelo que você já está acostumado a fazer. Fala sobre isso. Tem um pouco de ligação com o que eles falaram, Sim. então. E aqui, ela não defende regras rígidas, mas sim de cultivar uma postura mental, um olhar para resíduos. E essa postura mental poderia ser participar ativamente da criação de leis e soluções coletivas que priorizem a preservação do meio ambiente. Que aqui também entra aquela questão que a gente fala em sala de aula, não existe jogar fora. Quando a gente pensa no caminho que a gente faz com o nosso resíduo, a gente já está pensando antes de simplesmente seguir aquela forma linear. A gente está pensando antes do que pode acontecer, entendeu? É uma postura meio que preventiva, vamos dizer assim. É isso aí. Foi? Então, o Nietzsche falava sobre comportamentos repetidos de casa e ela falava sobre rotina, é isso? Não, ela fala que ela enxerga o comportamento humano como não reflexivo, entendeu? Ele age por rotinas e imposições impostas, por exemplo, por pressões. Ah, tá. É meio que entendeu? automaticamente. Meio que automática. É como se a gente seguisse realmente uma rotina e não tivesse um tempo para poder refletir sobre isso e agir de forma preventiva, entendeu? Prevendo o problema ou agindo de maneiras que realmente não haja esse problema também. A gente só age, vai agir. Muitas vezes refletir já tipo fugir muito estresse, né? Exatamente. Ela defende isso. Boa. Bom demais. Próximo. Kant. Ai, Kant é bravo. Galera, se quiser complementar, pode complementar, tá? Fala aí pros seus amigos o que vocês aprenderam sobre a filosofia de Kant. Então, tipo assim, pelo que eu e meu grupo vimos aqui no pensamento do Immanuel Kant, né? Ele enxerga muito o comportamento humano que deve ser guiado pela razão e pelo dever, pensando no bem coletivo e em regras universais. Ou seja, o que a gente aprendeu muito nesse pensamento aqui é que, tipo assim, dentro do que ele falou, não é só o nosso interesse pessoal, e sim pensar em algo coletivo. Pelo que eu entendi foi isso, né? Vai, tem mais alguma coisa pra falar? Tem da segunda, ou quer que eu fale da primeira ainda, complementando? Se quiser complementar. Não, foi como o Gabriel falou sobre a regra universal, que tipo que a pessoa faz um negócio não por interesse. Tipo, a pessoa tá fazendo um negócio em troca de outra coisa. A pessoa tá fazendo aquilo por bem-estar e ia ser o certo a fazer, o correto. Que já vem complementando a segunda pergunta, que é do... Qual é a segunda pergunta? O que poderia ser feito para lidar com os problemas relacionados a resíduos Segundo ele, segundo o pensamento Aí, dele. segundo o pensamento do Kant, devemos agir com responsabilidade, descartando corretamente o lixo, reciclando e pensando no bem de todos. Esse era o pensamento dele. Que até o nosso pensamento, que a gente teve aula de resíduo no entender passado. que, tipo, você tem que agir não é porque você vai ser o bonzinho, né? Pensando Não, que, tipo assim, tu vai agir porque se você não fizer, vai prejudicar geral. Isso, vai prejudicar geral. Isso aí, né? A gente, tipo assim, não é... A gente tem muito pensamento individualista, né? A gente tá pensando aqui no geral de todos, entendeu? Não impactando outras pessoas. E é isso. Acabou. O próximo é Bauman. Primeiro que a gente não entendeu muito bem a filosofia dele, pra ser verdadeiro. Aí, ele explicou que a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido, né? Tipo, descartável, substituível e coisas assim. Fala como ele enxerga o comportamento humano. Ele enxerga o comportamento humano contemporâneo como se fosse profundamente moldado pela modernidade líquida. Um estado social caracterizado pela fluidez, incerteza e fragilidade dos laços sociais. Para ele, os indivíduos modernos se movem em um cenário onde tudo muda rapidamente, o que leva a uma busca por
quê? Uma gratificação é um cenário onde tudo é gratificação instantânea e um medo constante de ficar de fora ou preso em compromissos de longo prazo. Vocês acham que a internet tem influência nessa sociedade líquida e fluida aí que ela fala? Pode falar? Pode. Eu acho que tem muito, né, cara? Porque a gente, como ela falou, que tipo assim, no pensamento dele, tudo acontece muito rápido. Hoje no ramo da internet, se você divulgar uma coisa, ele vai postar uma foto ou um vídeo falando sobre algo polêmico, aquilo explode de uma forma, de uma É tipo a trend, né? E some também. E some também rápido, entendeu? Tudo acontece muito rápido no mundo da internet, pelo que eu entendi. E acaba que as relações viram fluidas também, porque se você tem uma diversidade de pretendentes, opções o tempo inteiro, e você ficar preso, né, aquilo ali, você substitui as pessoas muito fácil, por meio que tu já sabe que já tem, tipo, tem outra ali, não sei o quê. E aí entra na... Vocês estão querendo falar alguma coisa aí? Não? Falta dos resíduos sólidos. Tá. Calma. Tá, ele diz que a questão, né, dos resíduos sólidos não é apenas um problema ecológico, mas uma consequência direta da modernidade líquida e da sua sociedade de consumo que valoriza a efemeridade, que seria algo passageiro e de curta duração, e a substituição rápida de bens. Em resumo, ele diz que lidar com resíduos sólidos exige enfrentar a vida desperdiçada em 2 níveis: o material, que seria o lixo nas ruas, e o humano, que são os excluídos, combatendo a lógica de que o descarte rápido é a única forma de progresso. Muito forte. Será que já falaram sobre esse tema antigamente? Eu acho que não, né? Tipo assim, a gente meio que pegou o pensamento dele e colocou nesse meio. Cara, a parada é que, tipo, esse pensamento deles eram basicamente o que a gente consegue refletir hoje. A diferença é que o cenário de vida hoje é diferente. Mas, tipo, se tu pegar a essência do pensamento, é o mesmo. Só aplica num cenário novo, entendeu? É uma parada sobre o ser humano. Aí o ser humano, independente da época, do local, do contexto, ele vai ter essa forma de pensar, tá ligado? E agora... Marx. Cal. Pelo que a gente analisou sobre Karl Marx, ele meio que analisou, né, o funcionamento do capitalismo, do sistema capitalista. Então, pelo que eu entendi, é que ele, além de criticar, ele era um cara muito crítico, além de criticar esse modelo, ele via que esse modelo era algo que um dia seria talvez o maior do mundo, não sei, porque acho que a crítica dele é muito sobre como isso entra na questão social, porque tem o consumo desenfreado das coisas. E o capitalismo, querendo ou não, isso incentiva com que a gente consuma. E pela filosofia dele e pelo que eu entendi sobre ele, esse sistema, ele seria algo que não teria mais controle durante muito tempo. Que isso seria, tipo assim, sairia de uma linha que seria linear para o consumo humano, mas que isso sairia de um jeito que não daria para voltar atrás, do mesmo jeito que está acontecendo hoje em dia. Então, eu acho que por mais que isso seja um conceito de muito antes, um conceito anterior, isso entra muito no funcionamento de como a gente vive hoje em dia em sociedade. Então, aqui eu coloquei como ele enxergaria o comportamento humano, que pelo modelo capitalista as pessoas seguiriam tal como o ideal, o modelo capitalista como o modelo ideal para sobreviver, o modelo ideal como sociedade, e que enxergaria o consumo como um modelo fundamental para a necessidade humana. Então, se você não consome, você não vive. Se você não consome, você não respira. Se você não consumir aquilo... É tipo, seu sucesso é quanto você ganha ou o que você tem, né? Então, o consumismo é algo que, querendo ou não, cresceu muito e vai continuar crescendo, porque é um modelo que a gente tem, não tem como fugir disso. Então, quando você entra numa autoanálise de tipo, eu consumo, e é algo que não tem como a gente fugir disso. Eu consumo, mas eu consumo de forma consciente ou consumo de forma desenfreada.
Então, esse conceito de viver num sistema capitalista, mas você ter a ideia e fugir da caixinha do sistema do capitalismo e ver como é por fora, eu acho que isso seria muito fundamental pra gente hoje em dia. Quer falar um pouco? Tipo assim, a gente... Como lidar com os resíduos? A gente pensa que ele criticaria principalmente essa produção em massa das coisas, O sabe? excesso, né? Porque a gente já tem, por exemplo, o celular, a gente já tem. Só que vai lançando um modelo novo e a gente vai comprando pelo incentivo ao consumo e a produção que continua. Eles continuam produzindo, continuam vendendo, tipo, sabe? Aí a gente colocou que isso aqui? As empresas privadas e incentivaria a diminuição do consumo e da produção em massa. Existe uma réplica social, né? Então, por exemplo, o que dá like, que é o grande objetivo hoje da vida online das pessoas, é você mostrar. Só que você não tem como mostrar sua própria inteligência através de uma foto. Então você acaba ficando restrito a mostrar questões, uma roupa, um carro, algum lugar exclusivo. E querendo ou não, ele era muito criticado, né? Era. Por criticar o modelo e ainda... Eu não lembro se ele era algum outro... que ele enaltecia, não enaltecia, tem outra palavra, mas que ele, tipo, ele era socialista, não era? Por aí. Então, ele, tipo, um cara socialista, eu penso assim, opinião própria agora, um cara socialista na época dele, falando sobre o consumo desenfreado e como o capitalismo naquela época iria no futuro ser algo, um malefício para a sociedade. Até hoje ele ainda é criticado, mesmo com muitas comprovações. Porque tem aquela crítica política que entra muito, mas o cara nem era comunista, mas tem essa frase no modelo político de tipo, se você não é capitalista, então você é comunista. Aí já entra no negócio de Karl Marx, que você coloca, mas então o seu modelo ideal era de Karl Marx. Eu escutava muito isso, principalmente em casa. Até porque o comunismo é uma ideia utópica, né? Você não vai conseguir, de fato, ter uma sociedade onde 100% de tudo seja repartido e etc. Então entra muito... Eu acho que... Não por ele ser criticado, mas a vivência dele e a análise dele entra muito na sociedade e como as pessoas poderiam enxergar de outra forma, como eu disse, sair da caixinha, mas é um conforto que muitas pessoas têm e isso quebra muito. Boa. E aí, pra fechar, o que todos eles têm em comum, assim, quando eles vão analisar as ações e a vida do ser humano? O que vocês conseguem interpretar? A pessoa pensar, tipo, realmente sobre tudo. É isso. Termino por aqui. É o quê? Fala. Faz as pessoas pensarem sobre as suas atitudes, pensamentos, refletir sobre tudo. Concorda, Lucas? Vocês iam falar alguma coisa? Você concorda? Pode ir tipo um amigo que tá falando coisa. Eu falando? Parece nem que tiveram feedback. É mesmo, né, cara? Pô, Eu falei que eu não tive, não. Fala, Suzy, de novo, fala. Então, fala. Repete, não, tu que falou, tu repete. Não, eu falei que todos os filósofos fazem, tipo, a sociedade, a pessoa parar pra pensar, refletir sobre suas atitudes, pensamentos. Sim. Eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que, tipo assim... eu acho que o que você falou faz total sentido. Que essa parte da sociologia, essa parte muito importante, né, da reflexão, essas coisas. Sociologia? Filosofia? Não, sociologia também, que estuda a sociedade, Não, mas a gente tá falando sobre filosofia aqui, foi mal, corta essa parte aí, cara. Sobre filosofia. Não, mas tá relacionado à sociologia também, estuda a sociedade. Eu gosto muito de sociologia, não sei porquê. Também tem, pô, também tem. Então é basicamente isso, a gente viu que todos eles tinham em comum o ato de questionar, refletir sobre as ações, etc. Então, reflitam, vou tomar uma decisão, pensa nas coisas boas que vocês vão abrir mão, as coisas que vocês vão ganhar, tentem colocar numa balança, busquem o equilíbrio entre as ações, busquem questionar, quando for construir um discurso, usar aqueles pilares lá que a gente falou, vocês vão precisar, porque vocês vão usar bastante. E a lógica, que são os números e dados. É basicamente isso. Foi? Algo?
Então, Aê!